da palavra que ouvimos sábado, a palavra do Senhor, até conversando nessa semana, junto eu com minha esposa, e nós falamos, olha, não devia ter terminado aquela palavra, devia continuar mais, né? Que sábado, que foi aberto com um versículo ali não vou perguntar aqui se você se lembra, mas anotei algumas coisas, esse tem sido meu jeito de fazer as coisas, né? Todo cuidado. Eu vou citar alguns exemplos para depois eu entrar naquilo que eu quero falar com vocês. Então, abriu-se João 17, 22, nós lembramos, né? Você anotou na sua agenda aí, ou anotou no coração. Eu não sou bom de pegar as coisas na aula, nunca fui bom aluno assim, mas foi sempre de anotar. Depois eu pegava no estudo em casa. Eu não era bom para pegar na classe, na aula, ali, mas anotava e depois... E eu nunca fui o pior aluno. Eu fui um dos bons alunos de boas notas, não porque eu pegava fácil na aula, mas porque eu anotava e depois eu revia tudo de novo. Então, por isso eu anoto. Então, Daniel começou falando de João 17, 22, falando sobre uma unidade, a comunhão, né? Foi discorrendo sobre isso. Eu vou falar alguma coisa só para lembrar você. Quem esteve aqui sábado? Muita gente. Amém. Então, os que não estiveram, Daniel falou, né? Aliás, todas as palavras que Deus tem nos dado nesses últimos tempos, como tem dado sempre, mas tem sido com tanta graça, né? Tanta bondade, tanta revelação para cada um de nós. Penso que eu valorizo o máximo quando alguém está falando. Diz que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, ele vai receber galardão de profeta. Então, precisamos receber a palavra de Deus para cada um de nós. O Senhor, ele disse, o Senhor nos completa no ser um. O que é preciso renunciar ainda para que eu seja um contigo, meu irmão? Não sei se você anotou essa questão, né? O que eu preciso renunciar? Talvez eu tenha que renunciar a alguma coisa ainda para ser um com você. Nós precisamos nos liberar para sermos irmãos. O que estamos fazendo com a glória de Deus em nossa vida? Sei que você anotou aí na sua agenda, né? Estou só relembrando. Depois ele entrou em Efésios falando de Paulo orando, né? Que nós lembramos também orando pelas famílias. Depois ele deu o exemplo das duas famílias aqui que nós vimos. E como família de Deus, precisamos do Senhor. Depois ele citou 7 itens. Não sei... Você não precisa lembrar de todos, que talvez você não anotou. Às vezes eu não consigo anotar também. Mas eu quero lembrar você. Ser como Jesus. Né? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele citou o texto, eu não vou falar os textos aqui. Depois ser santos como Jesus é. Servir como Jesus serve. Aí me lembrei de João 13. Né? Depois posso falar mais sobre esse assunto. Pregar ao mundo como Jesus pregou, perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou e orar como Jesus orava. E depois, no fim, eu anotei a minha súplica. Vou falar para você qual foi. Me ajude, Senhor, a voltar para Ti. Essa foi a minha oração final, quando ele acabou de ministrar a palavra. Me ajude, Senhor, a voltar para Ti. Então, eu fazendo a leitura de tudo que foi ministrado, eu percebi que eu estava um pouco distante, né, de toda essa luz da palavra, essa plenitude da palavra, essa vida na palavra. Então, eu fiz a minha oração. Me ajude, Senhor, a voltar para Ti. Às vezes preciso orar assim,
para voltar para o Senhor, voltar a viver a plenitude da graça do Senhor. Essa palavra, agora vou para a palavra que Deus me deu há dias atrás, mais de mês ou 2 meses. Eu estava esperando uma oportunidade para ministrar para a igreja. E essa palavra que Deus falou comigo foi sobre o senhorio de Cristo. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é o Filho de Deus. E sei a missão para a qual Ele veio nesta terra. Eu sei que Ele me salvou. Eu sei que Ele me perdoou, Ele me resgatou. Eu sei que Ele me redimiu, me tirou das trevas do inferno e me colocou novamente nos braços do Pai. Eu sei. Nós sabemos disso. E o crente sabe disso. E o evangélico sabe disso. Todas a sorte de comunidade sabe que Jesus cumpriu a sua missão total e plena. Ele consumou a obra para a qual Ele veio a esta terra. Mas Jesus, Cristo, além de Salvador, o que mais Ele é em nossa vida? Para que tudo fique bem claro e eu possa ser ajustado segundo a vontade dEle e segundo a própria palavra que o Senhor usou para nos resgatar. Jesus precisa ser o Senhor. Ele precisa ser o Senhor. Não só aquele que me salvou, não só aquele que me resgatou, não só aquele que me perdoou, aquele que me cura, aquele que me liberta, aquele que me ajuda e me socorre. Mas Jesus precisa ser o Senhor, porque aí Ele tem o domínio com Ele. E o meu domínio deixa de existir. Eu passo a ser ajudado conforme a vontade dEle, não a minha mais. Não é mais eu que decido, que faço, que penso. Lógico que eu posso pensar, sou inteligente, somos inteligentes. E Deus deu isso para nós. Devemos pensar, planejar, projetar. Mas decidir é essa a questão. E às vezes decidimos e caminhamos sendo Senhor. Mas Jesus é o Senhor. Vamos ler alguns textos. Abra comigo Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 9. Que fala sobre o senhorio de Cristo também. E fala de uma necessidade, porque diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Nós devemos crer, ou só somos salvos quando nós cremos, mas precisamos confessar o senhorio de Cristo sobre nós. Ele é Senhor. Ele não é só o servo que serve e serve e serve e cura e corre atrás e abraça e perdoa e resgata. Ele precisa governar. Ele precisa decidir sobre a minha vida. E eu preciso permitir, mas não consigo permitir se eu não crer que Ele sempre me ama, Ele quer o melhor. Por isso eu o aceito como Senhor. Aqui diz, a partir do verso 9 do capítulo 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se eu colocar no singular, colocar o meu nome, coloca o teu nome aí. Você está lendo? Está com a Bíblia? Amém, queridos? Está com a Bíblia? Vai lendo na sua Bíblia junto comigo. Se eu com minha boca confessar Jesus como meu Senhor, e no meu coração eu crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu sou salvo.
eu sou um salvo. Eu sempre prefiro colocar no singular para mim, porque pregar para os outros é fácil. Porque, às vezes, pregar para os outros, eu fico excluído do contexto. E eu prefiro estar sempre incluído em tudo, nos erros, nos acertos, na dureza de coração, na incredulidade, na incerteza. Eu preciso e quero estar incluído, porque eu sei que preciso melhorar. E no verso 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração eu creio, com a boca eu falo, Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele me salvou, Ele me curou, Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do nada. Eu era um perdido, eu andava neste mundo sem esperança. Hoje eu sei quem governa a minha vida, hoje eu sei quem é o meu pastor. Verso 11 diz assim, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é Senhor. Aqui não diz que Ele é o Messias, que é o ungido, diz Ele precisa ser Senhor. Eu quero enfatizar essa noite muito, que isso fique pulsando, fique ecoando no nosso coração, sobre o senhorio de Cristo, que o crente precisa aprender esse senhorio. Nós que cremos, que lemos a Bíblia, que vamos às reuniões, que recebemos instruções, somos encorajados, socorridos, eu preciso conhecer o meu Cristo como Senhor, soberano Senhor. Agora mesmo cantamos um canto que diz, há um único que é digno de receber. E é mesmo, o único que é digno de receber honra, glória, poder, autoridade, soberania. Tudo é o Cristo. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Não é outro. Os homens passam. Quantos reis, quantos donos nessa terra já existiram? O que são hoje? Nada. Estão lá debaixo ou dentro de uma lápide, de uma pedra, lacrados. Mas Cristo vive e reina, por isso Ele é Senhor. Por isso Ele reina, porque nele não foi encontrado nenhuma falha, nenhum pecado. Por isso Ele é Senhor. Todos os outros erraram, desde os profetas, todos erraram. E algum cometeu. Por isso, Jesus é o Senhor. Capítulo 14, verso 9, do mesmo livro, Romanos 14, 9, que diz, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Os senhores desta terra só são somente senhores dos vivos. E Jesus é Senhor também dos mortos. Ele é Senhor nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus deve ser adorado, aclamado e crido, entendido como soberano Senhor, não diferente. Ele é Senhor. Quando diz Senhor, na palavra do grego diz Kyrios, que é aquele que tem poder para tudo, dono de tudo, que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Senão, Jesus é esse Senhor, que tem domínio sobre os céus e a terra, o firmamento, os vales, os montes,
os animais, a criação, tudo, Ele é Senhor. Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido, Ele é tudo isso sim, para que se manifestasse, para que se operasse a salvação sobre os pecadores, o homem, o ser humano. Mas Ele, além disso, Pedro, cheio do Espírito Santo, um dia ele disse, esteja absolutamente certa toda Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor. Cristo veio para salvar o pecador. Ele veio para a salvação, mas Ele veio também como Senhor para exercer autoridade e governo. Mas quando eu sei que Jesus é Senhor na minha vida, quando Ele governa em sua plenitude, quando Ele domina os meus pensamentos, as minhas palavras, quando Ele domina todo o meu espírito, minha alma, quando nada eu faça sem dizer, Senhor, posso fazer, posso ir, que hora faço, que hora vou, Senhor, posso fazer isso ou não posso, que devo fazer, que resposta devo dar a essa questão? Quando eu estiver agindo assim, Ele é Senhor. Mas quando, na minha impetuosidade, quando eu, no meu descontrole, no meu desequilíbrio, fico nervoso e respondo de qualquer forma, de qualquer jeito, e seja para quem quer que seja, Jesus não é Senhor aí. Eu preciso ajustar essa questão. E quando Jesus é Senhor, eu permito ser ajustado, corrigido. E eu permito ser aconselhado. Salmo diz que bendito é o Deus, o salmista diz num salmo, ele diz assim, bendito é o Deus que me aconselhou. O Deus que aconselha, o Deus que cuida. Ele é Senhor. A palavra me alerta ali em Romanos, versículo conhecido de 11, 22, 23, que diz, considera, e eu trago para mim, João, considera a bondade do Senhor. João, mas considera também a severidade, a justiça do Senhor. Considera, João, lembra-te disso. Lembra que o Senhor é bom, mas Ele é bom e justo. Ele é bom e santo. Ele é bom, paciencioso, misericordioso, longânimo, mas Ele não pode ser injusto, senão Ele deixa de ser Senhor. Ele é Senhor, Ele é dono. Eu sou o salvo, eu sou o ajudado, eu sou o servo que abaixa a fronte. Eu não sou aquele que levanta, eu sou aquele que abaixa diante do meu Senhor e diz, Senhor. E me ajoelho diante desse Senhor e diz, Senhor, eu preciso da tua ajuda, do teu conselho. Eu preciso que o Senhor me pastoreie, que o Senhor me ensine a ser manso, a ser prudente, a ser equilibrado, a ter domínio próprio. Eu preciso que o Senhor me ensine. Lembramos o texto de Filipenses, capítulo 2. Nós lembramos do 9 a 11, diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que é sobre todo nome, a qual diante desse nome todo joelho vai se dobrar,
nos céus e na terra. E diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não fala que Ele é o Salvador. Diz que Ele é o Senhor. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Enquanto Jesus não for Senhor da minha vida, eu não glorifico o Pai. E o Pai espera essa glória. Por isso Ele diz lá, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Então toda vez que confessamos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, e eu estabeleço um princípio de fé e submissão, de obediência. Toda vez que confesso Jesus é o meu Senhor, eu estou estabelecendo um princípio de fé e de obediência, de submissão. Eu estou estabelecendo um princípio de ser pastoreado, de ser cuidado pelo Senhor. Toda vez que faço isso, eu permito os ajustes do Senhor sobre a minha vida. E fazemos isso por fé, em obediência, aceitando Cristo como Senhor. Repetindo o versículo que lemos de 14:9, diz assim, foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Outra tradução diz ressurgir, para ser Senhor. Cristo morreu e ressuscitou, não foi somente para ser um Salvador, para ser Senhor. Sobre tudo e sobre todos. Senhor também dos mortos e dos vivos, diz o texto. E o versículo que eu citei de Atos 2:36, que diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Essa palavra Senhor, quando ouvi do Espírito de Deus, ela gritou dentro de mim e eu comecei a refletir, a avaliar até onde Cristo é o Senhor da minha vida. Se ainda minha postura, meus tratos, minha conversa, minha forma de ver as coisas, minha resposta diante das conversas, das queixas, como eu reajo, como eu respondo para minha esposa, como eu respondo para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai. Como eu respondo para o meu irmão, como eu respondo para o meu líder. Se Jesus for Senhor, certamente a sua forma de proceder e responder vai ser diferente do que tem sido. Jesus precisa ser Senhor. A palavra Kyrios, Senhor, quer dizer, aparece muitas vezes na ministração dos fundamentos e edificação que tivemos aqui na igreja, que toda a igreja estava convidada e a maioria participou. Foi ministrado sobre esse Kyrios, esse senhorio de Cristo. E os irmãos ministraram com toda graça, com toda dedicação, com toda fé, e nós recebemos esse ensino. Todos que participaram desse estudo da fundamentação, edificando sobre fundamentos, né? Falamos sobre os fundamentos da fé, depois falamos sobre edificação sobre esses fundamentos. E agora vamos falar sobre frutificação, que Deus tem falado conosco. Então a palavra diz aqui, aparece muitas vezes, sempre Jesus Cristo, Senhor. Isto mostra que tudo se converge para o governo de Deus e para o senhorio de Cristo. Amados, graças a Deus que nós recebemos a Cristo como Salvador. Esse é só o começo.
não é o fim da linha. Receber Cristo como Salvador, o misericordioso, o bondoso, o que cura, o que liberta, é o começo. Mas eu preciso receber Cristo como Senhor. Aí eu sou cuidado, aí eu sou governado por Ele, eu sou pastoreado por Ele. Este senhorio de Cristo e reino do Senhor Jesus está acima de tudo, de todos os poderes que existem. E o seu reino é de todos os séculos. Jesus existe antes de tudo que eu imagine. Portanto, ele disse lá no princípio, façamos o homem. Jesus estava lá. Ele é Senhor desde lá. Ele não é Senhor depois da morte e ressurgir. O Pai que fez isso para que toda a humanidade viesse saber essa autoridade, poder e santidade do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso ele o declarou Cristo como Senhor. Então esse senhorio é de séculos, de todos os tempos, todos os séculos. E Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Ele. Glória a Ele. Quando Moisés foi chamado para tirar o povo ali da perseguição ali de Faraó, Moisés falou para Deus, mas em nome de quem eu vou falar? Capítulo 3, verso 13 e 14 de Êxodo. Em nome de quem eu vou falar para Faraó? Deus falou assim para Moisés, diga a Faraó, eu sou o que sou, me mandou a falar contigo, Faraó. Eu sou o que sou. Se eu abrir minha Bíblia, João capítulo 13, vou até abrir com você, vamos abrir, João capítulo 13, vou ler a partir do verso 13 também, 13. Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o mestre e sou o Senhor também. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vocês também, faça vocês também. E em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão, levanta contra mim o seu calcanhar. Verso 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Na minha Bíblia está em letra maiúscula, não sei se a tua está. Eu sou. Jesus estava, quando Deus falou lá, falou, eu sou, me mandou. Aqui Jesus declara, ele diz, eu sou mestre e Senhor. Eu sou o Deus de vocês, ensinando aos seus discípulos sobre o seu senhorio. A nossa confiança ou a nossa confissão que Jesus Cristo é nosso Senhor, declara,
declara diante de tudo e de todos que nós temos um dono, que nós temos um Senhor, que nós somos propriedade de alguém, que nós temos autoridade sobre nós. Nós temos um Senhor sobre nós. E quando declaramos que Jesus é o Senhor, que temos essa autoridade sobre nós, então somos capacitados com poder e autoridade para resistir às tentações. Se Jesus não for Senhor, eu não resisto às tentações, porque eu decido, não é Ele que decide. Agora, se Ele for Senhor, então eu sou capacitado, eu sou fortalecido, eu recebo poder como filho, como protegido, como guardado, como fazendo parte dele. Então eu recebo dele poder, autoridade para resistir às trevas, resistir o pecado. Por que muitas vezes pecamos? Porque Jesus não é Senhor da nossa vida. Isso me inquietou muito, me trouxe um tempo de oração. Por que erramos? Por que falhamos? Porque Jesus não é Senhor. Ele me salvou, estou feliz, graças, vivo na graça, na misericórdia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e é bom. E aí eu faço e desfaço, depois, Senhor, o Senhor é bom, me perdoa. E faço outra vez, o Senhor é bom, me perdoa. Queridos, se Jesus é Senhor, eu recebo autoridade, poder, para resistir às trevas, os convites, os assédios, as oportunidades que ferem a palavra, que ferem a vontade do nosso Criador. Assim podemos dizer que conhecemos o nosso dono, assim podemos conhecer o nosso Redentor. Jesus vive, Jesus reina. Eu resisto às trevas, eu resisto às bebidas, eu resisto todos os falatórios, os xingamentos, os nervosinhos, eu resisto. Jesus é meu Senhor, o controle dele está sobre mim, ele que governa, ele que decide, não sou mais eu. As minhas queixas ficam por terra, minha rebelião fica sem sentido, sem nexo, porque Jesus é Senhor. Ele precisa ser Senhor da nossa vida, da minha vida. Nosso Redentor. Não conhecemos Jesus apenas como Salvador, mas conhecemos a Jesus como nosso Senhor. Aleluia, amém? Conhecemos Jesus como Senhor. O senhorio de Cristo revela o Evangelho do Reino de Deus. Se Jesus não fosse Senhor, eu não tenho o Evangelho do Reino. Eu fui um beneficiado, um abençoado. Porque quando Ele fala para mim tomar a cruz, eu falo, olha, espera mais um pouco. Não estou apto. Essa, até falamos bonito, né? Não estou apto. Na verdade, deveríamos dizer, eu não creio. Eu resisto. Eu não obedeço. Eu sou insubmisso. Eu não quero isso para a minha vida. Isso escraviza. Mas se Jesus for o Senhor, Jesus dizer qualquer palavra, eu dou o valor que lhe é devido. Jesus Cristo revela o Evangelho do Reino de Deus. O senhorio de Cristo revela o Evangelho de Deus, que devemos seguir e devemos viver. Vamos abrir para o último texto, que quero ler com vocês, aqui de Colossenses. Colossenses depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Então, Colossenses capítulo 1, verso 13 a 20,
Quero ficar de pé, vamos ficar de pé para ler esse texto e nós vamos orar. Pega a sua Bíblia, fica juntinho com a sua esposa, o seu filho, com alguém que tem a Bíblia aí para você ler junto. O pai precisa ler a Bíblia, a mãe precisa ler, o filho precisa ler a Bíblia. O vô, o avô, a avó precisa ler a Bíblia. As gerações, todos nós precisamos ler, porque aqui está o conselho de Deus. Verso 13, vou ler alguns versículos só. Lógico, poderia começar no verso 9, né? Paulo falando aqui aos irmãos de Colossos, né? Aos colossenses aqui. Mas eu quero ler a partir do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. Se eu colocar no singular, coloque no singular, para você, coloque o seu nome. O Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção e remissão dos meus pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, é o primeiro que ressurgiu e subiu aos céus. Primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia, ele seja o primeiro, ele seja o Senhor. Ele é o cabeça, pois que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E poderíamos ir em frente, mas aqui vai declarando o senhorio, a grandeza, do princípio ao fim de quando Jesus existiu. Por isso ele é Senhor. Eu preciso receber o meu Cristo, além de Salvador. Ele é meu Senhor, meu marechal, meu comandante, meu presidente. Ele é tudo para mim. Eu me encurvo diante dele. Eu preciso dele. Eu preciso do seu conselho. Eu preciso da sua ajuda. Queridos, meditemos nisto, no senhorio de Cristo. Aí as coisas se tornam fáceis. Aí eu sou moldado, eu sou ajustado, eu sou tratável, ensinável. Eu deixo as doutrinas de lado, deixo as teologias de lado. Eu fico na fé, na esperança, na obediência, na submissão do senhorio de Cristo. Bendito é o Senhor. Maravilhoso e poderoso é o nosso Deus. Eu quero cantar um cântico que veio ao coração. Chamar os irmãos que me ajudem aqui do louvor. Um cântico, já comentei com eles, se possível, vamos tocar esse cântico, vamos cantar e em seguida vamos orar. Mas vamos ver nesse cântico, fazer desse cântico uma oração também nessa noite. E receber essa palavra como uma terra sedenta recebe a água. Como o faminto recebe um pedaço de pão com água. Como alguém que precisava ouvir uma palavra para que nele fosse revelada a grandeza do reino de Deus no senhorio de Cristo. Vamos louvar o Senhor assim. Vamos louvar o Senhor
com esse cântico e vamos orar juntos.